Sejam bem-vindos ao Jornal do Centro e ao 2 mais 2 não são 4. Nas contas da opinião temos, como sempre, Francisco Mendes da Silva, Jorge Adolfo e Nuno Nascimento. Estamos a gravar nos primeiros dias da campanha autárquica, poucos dias depois de ter saído a sondagem do Jornal do Centro, que fez um estudo de opinião para a intenção de voto para o Conselho de Viseu. E nesse mesmo dia em que foram conhecidos os resultados desse estudo, foi também gravado o debate da Rádio Jornal do Centro que reuniu os 8 candidatos ao Conselho de Viseu. Vamos por aqui passar precisamente por essas temáticas, mas antes há temas de abertura para dar as boas-vindas a cada um dos convidados desta parcela deste programa. Francisco Mendes da Silva, vamos começar por um dos temas que vamos ver se vai ter repercussões. Sabemos que já teve, digamos assim, efeitos práticos, mas que mexeu muito nas redes sociais, Twitter e afins, que foi esta situação de megafone de assédio para o Presidente da Assembleia da República. Muito bem, em situações curtas. Sim. Boa tarde a todos. Muito rapidamente enfim, nós temos um tema, cada um de nós escolheu um tema inicial. Eu acho que todos nós queríamos dar uma nota de pesar pela morte do ex-presidente Jorge Sampaio, e eu aproveito por dando essa nota, dizer que de facto, se calhar, o presidente Jorge Sampaio, a sensação que eu tenho, é que se foi embora no momento em que ele percebeu que o tipo de política já não era para cavalheiros como ele, o tipo de política que está atualmente instalada. E digo isso porque o tema que me traz aqui neste primeiro minuto é precisamente aquela cena absolutamente lamentável, miserável mesmo, do que aconteceu com Eduardo Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, que julgo que quem nos está a ver, pelo menos a grande parte das pessoas, teve a oportunidade de se confrontar com ele, porque ele está um pouco por todo lado. Convém dizer que aquilo não é propriamente o exercício do direito de manifestação. E, aliás, quanto ao direito de manifestação, eu sou bastante liberal e tolerante. Eu acho que a liberdade de expressão deve ter uma grande amplitude. O que ali está é outra coisa. Aquilo é assédio de uma forma que vai para lá daquilo que pode ser suportado por qualquer espírito democrático. Nós bem sabemos, e aquilo é representativo, esse é que é o problema, é representativo, calmo já, é muito representativo do ambiente político que nós temos. Sendo certo que esse ambiente político é muito típico das redes sociais. E porquê? Porque as redes sociais permitem, ou a internet em geral, permitem um cocktail mortífero que é, por um lado, o imediatismo, mas por outro lado, a distância, muitas vezes até o anonimato, porque nós não estamos olhos nos olhos com as pessoas. E isso gera um grau de violência inaudito. Mas o que ali se viu é que esse ambiente que é gerado pelas redes sociais, nós não estamos protegidos contra a possibilidade de uma bolsa aqui, outra bolsa aqui, isso passar para o dia-a-dia e para um assédio de políticos, de representantes, de protagonistas, não tem que se esquecer da política. E só há uma forma, para já, que eu vejo de nós irmos tentando controlar isto, é quem tem a obrigação de punir e investigar, atuar rapidamente, porque isto não pode ficar sem quer dizer, é óbvio que ali há crimes, não só as injúrias, há outros crimes, aquele assédio configura uma série de crimes e têm que ser investigados e punidos, as caras das pessoas estão lá, e não basta. Aliás, hoje vi uma declaração, se calhar não a vi toda, mas que é relativamente preocupante, que é o Presidente da Assembleia da República dizer que é um crime público, espero que o Ministério Público faça o seu trabalho. Ora, o crime público não quer dizer que a pessoa que foi vítima não faça ela própria queixa. Eu acho que o Presidente da República tem todo o direito e até a obrigação pedagógica dele próprio apresentar a queixa daquelas pessoas. Que era o que mais faltava que não. O Presidente da Assembleia, sim. Muito bem. Jorge, passamos para o plano internacional, uma data que ficou aqui por perto, número redondo de assinalados, os 20 anos do 11 de setembro. Exatamente. Antes de mais nada, também saudar-vos e saudar quem nos vê e ouve lá em casa. De facto, passaram 20 anos agora, no dia 11
passaram 20 anos, essa data fatídica do ataque às Torres Gêmeas, ao World Trade Center, que roubou a vida não só naquele local, mas também no Pentágono e na Pensilvânia. Portanto, 4 aviões que iam cheios de inocentes, de pessoas que iam a viajar para o seu trabalho, de férias, enfim. E há aquelas pessoas que estavam também a trabalhar no Pentágono e a trabalhar no World Trade Center e que naquele dia acordaram, foram trabalhar, despediram-se das suas famílias, estiveram com os seus amigos nos momentos que antecederam àquele ataque terrorista levado a cabo pela Al-Qaeda, dirigida por um senhor que, entretanto, foi eliminado pelas tropas especiais americanas e que, curiosamente, estava no Paquistão, que era Osama Bin Laden. Portanto, 20 anos decorridos, parece que foi ontem, sobretudo para todos aqueles que viveram esse momento em direto, porque foi talvez uma das primeiras transmissões em direto de um ataque terrorista, sobretudo o segundo avião que choca contra uma das torres, e portanto aquilo marcou profundamente a nossa geração. Já foi há 20 anos, parece que foi ontem. Já há jovens adultos que não se lembram que disso, não se lembram, já nasceram que depois falar sobre o 11 de setembro é quase como estarmos a falar da Segunda Guerra Mundial, ou da Guerra de Vietnã, ou da Guerra da Coreia, não é? Já é histórico, mas que foi um acontecimento que veio a marcar essas 2 décadas seguintes. E nós hoje, por exemplo, estamos perante a situação que está a ocorrer no Afeganistão e que é o resultado precisamente desse ataque terrorista. Porque houve uma reação internacional liderada pelos Estados Unidos com o beneplácito da ONU. Portanto, é uma intervenção internacional no Afeganistão, que era dirigido pelos Talibã e que era o ninho de acolhimento dessa organização e que, na sequência disso, há uma série de guerras e o nosso mundo hoje é, de alguma maneira, consequência desse acontecimento do dia 9 de setembro. Há quem diga que o ciclo que se começou, ou que pelo menos se rompeu há 20 anos, está agora a retomar-se em termos de política e em termos de economia mundial. No Nascimento, para além, sabemos que há ali um tema que é comum, não é? Que é a lembrança, a memória de Jorge Sampaio, mas não só, não é? Também uma ausência, isto já ligando para aquilo que é o cenário do Conselho de Viseu. É isso mesmo. Boa tarde a todos também. E há aqui um aspecto do nosso presidente Jorge Sampaio que todos estes dias tem sido amplamente referido, todas as suas excelentes características e o marcante que ele foi. Acho que há uma que não tem sido tão valorizada, é que uma das boas características que ele tinha, ou daquelas apostas que ele muito valorizou, foi a coesão territorial. E nós falámos muito da vertente humanista, da vertente de cidadania, do trato, da forma como ele se emocionava e tratava as pessoas. E ele também teve muito cuidado e muita preocupação com a coesão territorial e fez muita diplomacia por um desinclinar do país, aquele país inclinado que nós temos para o litoral. Ele foi um bom ativista do processo inverso e foi muito defensor daquilo que eram realidades regionais e desenvolvimento regional e daquilo que era a afirmação dos territórios. E, portanto, visto de Viseu, lembro-me bem do dia, creio que 25 de novembro ou 20 de novembro de 2001 também, quando ele esteve em Viseu, num congresso dos empresários da região centro e onde teve uma intervenção marcante de defesa daquilo que era a mobilização da sociedade e dos agentes da sociedade na defesa dos territórios e dos elementos dos territórios. Fazendo a ponte para aquele tema que eu queria aqui destacar ao princípio, é aquilo que eu chamo o ausente desta campanha. E é uma ausência que eu, sinceramente, não esperava
e não compreendo. Outro dia via um filme de um candidato em que se apresentava e o filme era sobre as obras que estavam feitas e que seriam feitas no futuro. Em Viseu. Em Viseu. E cheguei ao fim do filme e percebi que havia um vazio. O período temporal de que será referido terminava em setembro de 2013 e retomaria agora. 8 anos. Ou seja, parece que não tivemos um Presidente da Câmara durante 2 mandatos. O mandato de Almeida Henriques foi completamente obliterado desta campanha e, curiosamente, apareceu invocado no discurso do João Azevedo na apresentação da sua candidatura, que bem, percebendo que do lado da candidatura do PSD aquilo que se fazia era ignorar, esconder o mandato de Almeida Henriques, o invoca, o que fez com que 2 dias depois, na apresentação da candidatura do PSD, viessem várias pessoas também referir a forma inadmissível como era possível o PS pretender apropriar-se da memória e do legado de Almeida Henriques, que obviamente de todos nós. Eu penso que não era isso, era só mesmo uma boa canelada política do lado do PSD se estar literalmente a esquecer Almeida Henriques. E quem ouve, e se vocês já tiverem ouvido ao candidato Fernando Ruas as palavras de Almeida Henriques, eu estarei aqui para me penitenciar. Fiquem-se comigo para fazermos todo esse registro. E passamos para os temas... Permite-me Força, Jorge. diga aqui, faça aqui um comentário ou que o Nuno... Ou acrescente qualquer coisa, ou que o Nuno acabou de dizer. Os romanos tinham uma expressão para isto, que o Nuno acabou de expressar, que é damnatio memoriae, que é apagar a memória. Quando o imperador chegava ao poder, ele queria apagar a memória do imperador anterior, que ou era assassinado, bem, era sempre traído. E, efetivamente, isto que ao longo da história, mesmo da nossa história democrática, tem acontecido em vários planos, chama-se isto damnatio memoriae, apagar a memória. Apagar a memória. Bom, eu estive no comício do Partido Socialista, do João Azevedo, e ouvi o que o João Azevedo disse relativamente a isto. E, em abono da verdade, gostava de dizer o seguinte. O que ele diz é o que qualquer político decente diria nesta ocasião. E que foi o seguinte. Ele refere estes 8 anos, ou quase 8 anos, que o Dr. Almeida Henriques foi Presidente da Câmara de Viseu, e refere que não se deve apagar a memória, independentemente de ser do partido da pessoa que estava a falar, que é, no caso concreto, João Azevedo, ou independentemente da cor política da pessoa em si. Não se pode apagar. Não se pode ter uma atitude de damnatio memória, como eu dizia. E, portanto, sublinhar esta ideia que, efetivamente, não há buracos negros na história de Viseu. Pode haver buracos no pavimento, mas buracos negros não. Bem, fica esse registro e também o sublinhado aí pelo meio de políticos decentes e de imperadores. Não sei se quer comentar, Francisco, para fazer esta ponta aqui para o tema que é central, mais ou menos pelas sondagens, até porque por esta sondagem Fernando Ruas está na frente, não é? Não é pelo facto de os políticos de turno não referirem um certo e determinado político que teve a importância que teve, como Almeida Henriques, na história recente de Viseu, que ele deixa de fazer parte dessa história. E devo, aliás, dizer também, pode ser este o comentário que eu deixo, eu não tenho muitas certezas do que vai acontecer nas eleições, mas tenho uma certeza, pelo menos, é que ganhe quem ganhe, Viseu vai ter uma liderança política pior do que a que teve até agora, até à morte de Almeida Henriques. E digo eu que fui sempre, um leal opositor do PSD, incluindo o PSD liderado por Almeida Henriques na Câmara. Isso parece bastante evidente
dos 2 debates que eu já vi, do que conheço dos candidatos, e, portanto, eles podem dizer o que quiserem ou nem sequer dizer nada, porque os factos são os factos, a realidade é a que é, e é esta. Muito bem. Quanto a isto, quanto a cabeças de lista, a situação pode ficar por aí, mas as candidaturas são feitas de equipas. Para já, aquilo que se apresenta, e lançando aqui a conversa para os três, o tema de conversa das sondagens, depois lá iremos também necessariamente ao debate promovido pela Rádio Jornal do Centro no final da semana passada, esta sondagem, inquérito de opinião com intenção de voto, que colocava na frente, isto foram inquéritos realizados entre o dia 4 e dia 6 de setembro, convido depois naturalmente a quem quiser a acompanhar a ficha técnica que está disponível no site do Jornal do Centro, coloca na frente com quase 46%, 45,9% o PSD, o PS com 22,5% e em terceiro lugar um partido que é dos dois que chega como novo, não sendo o Chega, é a Iniciativa Liberal que aqui aparece no top 3 com 3,7%. O Chega é uma das novidades nesta... Julgo que esses são os valores absolutos, ou seja, não são 100, são ainda sem a distribuição dos indecisos. Exatamente. Neste top 5, digamos assim, além do Iniciativa Liberal, que ocupa aqui a terceira posição, há também um dos novos partidos que está no top 5, precisamente o Partido Chega. Considerações sobre esta sondagem, sabendo que foi feita ainda com alguma distância, 3 semanas, grosso modo, para as eleições, não é? Vou tentar ser rápido, porque eu também não consigo falar só da sondagem, sem as perspectivas, sem algumas perspectivas e sem alguma retrospectiva do que... Antes de mais, eu com todo o respeito, eu acho que é muito difícil a qualquer empresa de sondagens, mesmo as mais sofisticadas do mercado, e a Eurosondagem é uma delas, fazer uma sondagem arranjar uma amostra, conseguir encontrar uma amostra que seja suficientemente estudada e sofisticada numa cidade onde não fazem por hábito, pelo menos com o mesmo hábito e a mesma frequência com que fazem as sondagens, por exemplo, do tipo nacional. E, portanto, eu acho que temos que olhar para a sondagem como um bom instrumento de análise, mas com um grãozinho de sal. Não quero com isto dizer que o ordenamento das candidaturas não está correto, eu acho que pode andar bastante por aí, mas muitas vezes os intervalos, e aliás, a partir do terceiro para baixo, tendo em conta até a margem de erro, sim, pode acontecer que os partidos podem ficar em terceiro como em oitavo. Pode acontecer tudo. E, portanto, eu acho que este enquadramento é essencial. Mas eu gostava de fazer a análise muito rapidamente em 3 grupos. Em primeiro lugar, os 2 que concorrem para vencer, o PSD e o PS, depois a esquerda, depois a direita, e tentar perceber qual é que é a grelha de análise que nos pode ser aqui útil. Relativamente ao PSD e ao PS, quer dizer, aqui eu acho que o foco tem que ser colocado no Challenger, no Partido Socialista. E eu, como já disse aqui num programa anterior, eu ainda não consegui perceber muito bem qual é que é a linha que o Partido Socialista quer que nós acreditemos que é a linha que o distingue claramente do PSD. Eu acho que havia uma muito fácil, desde o início, que é futuro, passado e futuro. Segundo vi no discurso do João Azevedo, ele já falou bastante disso, mas foi de certa forma mais, enunciou mais do que justificou, mas mas falou disso. Porque eu sinto que o PS, eu acho que o PS está a cometer um erro que eu acho que comete muitas vezes, ou quase sempre em Viseu. O PS, como sabe que Viseu é uma cidade de direita, uma cidade conservadora, ou presumo que é mais se calhar do que é, o PS tem sempre a tendência a não querer assustar o eleitorado. E a perceber, o eleitorado gosta do PSD, habituou-se a votar no PSD, neste caso até gosta bastante do Rua, está-lhe bastante agradecido, deu-lhe grandes maiorias. Nós temos que arranjar aqui uma maneira de não afugentar esse eleitorado. E eu até certo ponto eu compreendo, mas que se calhar o PS convinha perceber que uma coisa é ser... quer dizer, o PS nas legislativas tem sempre muito melhor resultado, tem tido sempre muito melhor resultado que nas autárquicas. E mas porquê? Mas há um risco de parecer demasiado semelhante e porquê? PSD? Claro, e porquê?
Porque é que tem tido melhor esse? Porque se calhar esse eleitorado não é um eleitorado tão fiel do PSD como pensa. É um eleitorado centrista, conservador no sentido centrista, gosta do que conhece. E é bastante volátil, quanto que nos dois partidos do centro. Precisam de uma narrativa distintiva. A única narrativa que o PS trouxe forte para Viseu é aquela que nós percebemos, aliás, no último programa do Ricardo Araújo Pereira, onde o nosso candidato do PS foi mencionado. E nós percebemos porquê. Porque foi a primeira vez que eu vi alguém a mostrar vários candidatos do PS com a mesma linha. Nós percebemos que a linha do PS a nível nacional para estas eleições é: vocês vão lá para as vossas terras dizer que por serem do PS vão ter mais facilidade em trazer dinheiro do PRR para as vossas terras. Eu, do ponto de vista moral, eu não preciso dizer mais nada sobre o que isso quer dizer. Mas do ponto de vista estratégico, faz com que os partidos que se querem distinguir não tenham muito mais para dizer. Não há muito mais para dizer. E, portanto, eu acho que há ali uma pecha. As pessoas não percebem o que é que diferencia o PS do PSD. Depois, muito rapidamente, à esquerda, eu acho que a esquerda, em Viseu, quando digo a esquerda, digo a CDU e o Bloco de Esquerda. Eu acho que há uma grande falta de investimento na criação de eleitorado. É verdade que há aqui uma grande dificuldade. Viseu não tem o típico eleitorado da esquerda de outros sítios. Não somos uma grande cidade industrial, não somos um concelho industrial, não somos, aliás, uma grande região industrial. Temos alguma indústria, alguma bastante importante, mas não temos, quer dizer, não somos o Barreiro. E também não temos os problemas que aí advêm da pós-indústria, de alguma depressão económica. Mas já começa a haver. Então, Viseu é uma cidade com muita gente, se calhar mais urbana, está bem, mas há um caminho a fazer aí, cujas preocupações são o ambiente, são a cultura. Basta ver os mais novos nas escolas, basta ver aquelas pessoas que votam em Viseu que estão a estudar lá fora. E o que eu sinto é que não há, da parte da esquerda, uma vontade de querer construir este eleitorado. Eu dou-lhe um exemplo. Basta ver as evoluções. O Bloco de Esquerda tem crescido bastante. É tímido, sim, mas o Bloco de Esquerda mora nos calcanhares ao CDS, nas eleições. Legislativa até ultrapassa a grande parte das freguesias. E depois, quando chega a estas eleições, o que nós vemos é candidata Manuel Antunes a dizer: bem, Viseu é uma cidade muito difícil para ser do Bloco de Esquerda. Não é, mas quer dizer, até parece que são perseguidos. Mas o discurso da Manuel Antunes é pouco ajustado à realidade de Viseu? É um discurso formatado para aquilo que é o discurso geral do Bloco de Esquerda? Não. Acho que é pouco ajustado à criação de eleitorados, à fixação de eleitorados à esquerda. Acho que devia ser mais, quer dizer, eu vejo que todos nós conhecemos. Está bem que muitas vezes os agentes culturais nestas cidades tendem a não querer afrontar o poder, porque nós sabemos como é que as coisas são e como é que são os financiamentos, etc. Mas quer dizer, mas há muita gente que podia ser elites. Quando eu digo criação de eleitorados, começa pela criação de elites locais. E há muita gente que está. Mas enfim, isto é da minha perspectiva, ainda bem que não acontece, porque eu não sou de esquerda e, portanto, ainda bem que acontece. Mas, depois à direita, para fechar. À direita, a minha grelha de análise é esta. O que é que me interessa saber? O que é que vai ser mais importante? Porque isto permite-nos depois perspectivar o ciclo político, não só local, mas até a nível nacional. É a qualidade dos candidatos e a existência e a intensidade da estrutura local, ou é a marca? Porque se for, como tradicionalmente acontece, a qualidade dos candidatos e a estrutura local, o CDS estará claramente à frente dos outros. Se for a marca, ou seja, se for a dinâmica nacional, os outros poderão estar à frente do CDS. Uma coisa é bastante clara: o CDS mostrou que tem uma estrutura, tem muito mais estrutura, tem muito mais pessoas, tem pessoas muito mais capazes, tem um candidato que é melhor que os outros dois, do ponto de vista performativo, ainda que há coisas que lhe podem ser apontadas. O facto de já não tem vida corrente em Viseu há 30 tal anos e, portanto, veio aqui fazer veio fazer o papel do partido que o partido lhe pediu. Depois também há outras coisas ali que no debate aconteceu, ficou muito marcado por aquela coisa do estádio e a conversa sobre os Emirados e que tudo parece, e depois ele a tentar justificar. Eu acho que meteu ali os pés pelas mãos em algumas coisas. Eu tenho sentido algumas pessoas já
que me abordam e falam disso e acham, pareceu-me que eu estava a dizer, enfim, as pessoas, os investidores são pessoas de quem eu já fui consultor, e há pessoas que dizem, então, mas parece que ele está, no fundo, tem interesses pessoais naquilo, e eu, quer dizer, eu não acho, quer dizer, eu sossego as pessoas porque conheço e não acho que não há nenhuma má intenção ali, houve só alguma falta de jeito naquele particular, mas que depois notou-se, cada vez que alguém falava, bem, lá vem, nós estamos aqui a falar de Mangualde ou dos Emirados e não sei o quê, mas dito isto, é óbvio que a candidatura do CDS, quer pelo candidato, quer pela estrutura, quer pela imagem, é muito melhor que a dos outros. E os outros só ficarão à frente do CDS se as marcas, se a dinâmica nacional fizer com que as marcas dos outros sejam mais apelativas neste momento. E é isso que eu vou estar atento, sendo que, se eu tivesse que apostar, achava que a distribuição ia ficar mais ou menos ela por ela. Sendo que, só mesmo para finalizar, repare que se a sondagem estiver certa, ou aproximada, que se nós temos um PSD mesmo o PSD claramente acima dos 50%, 52%, 53%, e à direita do PSD pode estar quase nos 10%. O que quer dizer no top que... 5 estão 4 partidos de direita e depois o que quer dizer que, se calhar, também é um facto de a esquerda não ter em Viseu, não ter para oferecer aos vizinhos uma alternativa que seja clara, que nós digamos, percebemos, é isto deste lado, é isto deste. O discurso foi mais ou menos colocado como deixa boa para o Jorge. Jorge, o que é que falta ao PS no discurso para se afirmar, sublinhando aqui este segundo lugar na sondagem, e é uma sondagem, mas é uma base de conversa, naturalmente, e que fica aqui isolado no top 5, com o resto da esquerda para baixo. Claro. O Francisco levantou aqui várias questões que são questões, diria quase que para $1 milhão. E se eu tivesse uma varinha de condão, talvez arranjasse uma solução para uma alternância que não aconteceu desde 1976 em Viseu. Ou melhor, uma alternância entre a direita e a esquerda ou centro-esquerda, porque a alternância existiu entre o CDS e o PSD. Sim. E quando é que acaba essa alternância? Acaba precisamente em 1989, quando o Dr. Fernando Ruas derrota, e o PSD derrotam, o engenheiro Engrácia Carrilho. Engenheiro Engrácia Carrilho, que era uma figura, digamos, de grande prestígio na cidade e na região. Ele era um homem que transitou dos últimos anos do marcelismo para a democracia. Foi um homem que ocupou cargos políticos antes do 25 de Abril e depois é eleito democraticamente para Presidente da Câmara de Viseu. Portanto, e em 89 porquê? Nós estamos, digamos, no momento alto daquilo que ficou conhecido como cavaquismo. E o cavaquismo engoliu o CDS em Viseu. Engoliu. O CDS desapareceu. Desapareceu, ainda manteve-se, ainda elegeu vereadores para a Câmara Municipal nos anos seguintes, mas o CDS já deixou de ser um partido de alternância como foi até então. Portanto, fazendo este enquadramento, temos que, o que eu queria sublinhar com esta ideia é que esses hábitos de que falava o Francisco, esses hábitos de voto, tiveram aí um terremoto em 89 e que vão dar início aos 24 anos de governação do Dr. Fernando Ruas. Portanto, e sociologicamente, eu não sou sociólogo, embora goste muito da análise sociológica, mas o Conselho de Viseu é um concelho, como o Francisco disse muito bem, não é um concelho industrializado, nunca foi, portanto sempre foi um concelho muito marcado pelos serviços, comércio, digamos, enquadrando aqui o comércio também no setor dos serviços públicos e na atividade comercial, e com um peso muito grande da agricultura e do mundo rural. Mundo rural esse que neste momento está a desaparecer, basta ver os censos deste ano.
todas as freguesias da periferia do concelho, que são as freguesias com um peso rural, perderam, em termos de população, Sim, já fizemos aqui essa análise, exatamente. para a cidade e para as freguesias aqui na área urbana. Portanto, mas Naquilo que toca ao o que PS. interessa é o presente. E no que toca ao PS, eu penso que aqui há uma linha divisória, que também concordo com o que disse o Francisco, entre um discurso de passado virado para eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu é que mandei fazer o pavilhão A, eu é que mandei fazer a rotunda, eu é que mandei fazer a estrada. Certo, foram os tais 24 anos. Não esquecendo os tais 8 que, entretanto, decorreram nestes 2 últimos mandatos. E há um discurso que o Partido Socialista ensaiou e que propôs aos vizienses, que é um discurso de Viseu merece uma oportunidade maior para o futuro. Temos aqui 2 ou 3 ideias, a linha férrea, o ensino superior, a questão da requalificação do IP3, apostar, digamos que, numa nova atitude mais, eu diria, mais cosmopolita, no sentido de Viseu faz parte de um conjunto de cidades de média e grande escala e que têm todo o direito a ter essas oportunidades. E para isso é preciso investimentos. As obras são todas prometidas também pelo PSD. É preciso investimentos e é preciso atrair investimentos. Nenhuma é municipal. Ora, Mas isso não acolhe a situação do discurso colado àquilo que é o Partido Socialista Nacional com o PRR. O que é que me parece que o Partido Socialista está a fazer neste momento, e a candidatura do João Azevedo está a apostar nesse sentido? Enfim, nós estamos num momento... num determinado momento da nossa história coletiva, temos aí oportunidades que resultam do tal plano de recuperação e resiliência e eu sou um candidato que me encontro, estou eu aqui a incorporar-me no candidato do Partido Socialista, eu sou o candidato que, no quadro das candidaturas à Câmara Municipal, tenho melhores condições para promover esse desenvolvimento. Mas aí seria igual estar o João Azevedo ou estar outro Quem candidato? é que está em melhores condições? Ele entende como tal, está em melhores condições. Mas seria igual, eu recordo aqui Que é do PS. Tem o cartão correto, é isso? Partido Social Democrata, a partir de 1989, desenvolve um conjunto também de melhoramentos, progresso urbano e do Concelho de Viseu, que resulta também, ou que resultaram, em boa medida, de um enquadramento político nacional favorável a quem dirigia a Câmara Municipal. Claramente. Ou seja... Estás a dizer isso é sério? Então, qualquer pessoa que esteja a ouvir, quer dizer, a principal prioridade nestas eleições é derrotar o PS, então. Porque se é essa a atitude... Não é. Quer dizer, em qualquer lado. Se pudesse votar em todos os conselhos, ia lá votar contra o PS. Mas não se trata disso. A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Viseu, hoje, aposta como, digamos, como proposta que esse desenvolvimento, esses investimentos, essa possibilidade de abrir a cidade e o concelho a uma nova fase da sua vida coletiva... Mas o PRR já não está decidido? Já não estão decididos os investimentos? Ou ainda vão ser agora decididos consoante as pessoas votem corretamente ou não? Não é uma questão. Isto é uma questão de... desculpa. As pessoas têm que saber isso. Tem que ser bastante claros, que o PS tem que ser bastante claro quanto a isso. Tem que haver propostas alternativas à governação da Câmara. E a proposta do Partido Socialista e do João Azevedo é uma proposta diferente da proposta do Dr. Fernando Ruas e do PSD e dos outros candidatos. É diferente no sentido... E é diferente eu tenho amigos em Lisboa. Não é. Ele não diz isso. Ele não diz isso. Acho que a exigência estás a fazer... Não. O que ele diz é muito claramente eu sinto-me em melhores condições para poder negociar, para poder atrair outros investimentos públicos e privados, que acho, digamos que a proposta do João Azevedo vai nesse sentido, para um concelho que precisa de investimentos, nomeadamente no setor industrial, que tem um setor comercial tradicional que está
a definhar todos os dias e que tem um setor agrícola que está envelhecido, como aliás é claro nos dados do censo. Portanto, não há aqui, só concluir. Só para depois ouvir o Nuno. Não há aqui o privilegiar investimentos, o sentido da candidatura, e eu não sou porta-voz da candidatura, mas ouvi e tenho ouvido e lido o que vai surgindo na comunicação social, é que o propósito, a candidatura olha muito para o futuro no sentido de temos aí oportunidades, vamos aproveitar essas oportunidades. Entende que se sente em melhores condições para ser, digamos, o protagonista dessa nova política para a cidade de Viseu e para a região. É uma proposta, claro que os outros candidatos não vão dizer não vamos fazer nada, mas também me parece que a candidatura, nomeadamente do Partido Social Democrata, está muito assente na tal ideia de a minha candidatura, o meu candidato já fez isto durante muitos anos. Podem confiar, e agora são palavras minhas, porque eu vou continuar esta política. É isso mesmo. Nuno, comentários a esta diferença que ainda se mantém aqui na sondagem dos 20 pontos. O que é que falta aqui ao PS? Isto pode ser tido pelo PSD para estar mais confiante, excessivamente confiante? Pode ser aqui um mexer na cadeira para o PS? Ou vale o que vale? Serve para ambos. O vale o que vale é uma expressão... Foi repetida como reação à sondagem. Por isso é que isso que eu queria dizer. O mais engraçado que esta sondagem, porque a sondagem em si não apresenta nenhuma novidade estratosférica que nós não esperássemos, é as reações à sondagem. E, portanto, achei curioso algumas claques a desvalorizarem, outras claques a acharem que... Isto também para os dois primeiros lugares, para o grosso da votação. Sim. E depois, dos mais pequenos, um discurso do vale que vale, ou seja, ainda falta campanha, as pessoas vão confiar e, portanto, aquilo que eu acho interessante é que as pessoas tenham esta noção de que sem 5.000 votos ou 4.500 a 5.000 votos não é eleito um vereador. E, portanto, há aqui dois campeonatos a serem jogados, que é o campeonato da liderança do município e o campeonato de perceber até onde é que os vou utilizar uma expressão que foi usada no debate, da segunda liga e da primeira liga chegam. Ou seja, eu acho que isso é o mais interessante neste momento, que é aquilo que nos falta saber no dia 26. É o que é que ficam a valer os partidos que não os partidos do centro, do PSD e do PS, e concordando com as reservas do Francisco sobre a dificuldade que é ter uma amostragem que seja realmente fidedigna. Mas isto puxa-me outra vez para o vale que vale, que é uma coisa, que é um discurso que eu abomino e, portanto, aquilo que eu digo é muito interessante ter havido uma sondagem. Curiosamente, outra coisa que eu queria felicitar o Jornal do Centro, não costumava haver, e, portanto, não é assim tão, como é que é dizer, comum e, portanto, um elogio. Só para ilustrar o teu ponto. Se nós formos ver municípios onde há várias sondagens, por exemplo, Lisboa ou Porto, nós vemos que elas são muito distintas. Ainda que marquem a mesma tendência, por isso é que eu digo que a sondagem do Jornal do Centro, podendo não ser inteiramente fidedigna, é fidedigna no sentido que eu acho que a ordenação pode ser mais ou menos aquela. Sim. Mas, por exemplo, Lisboa, tanto dá o Fernando Medina com 50 e tal, como dá com 38. Sim. E, portanto, porquê? Porque é muito difícil, a nível local, conseguir fazer amostras que sejam muito fidedignas. Mas o que não quer dizer que não haja. Se nós entendemos que o grão de sal, que eu acho que devemos entender, pode ser um bom instrumento. É um bom ponto de avaliação. Agora, vamos ver. Eu já disse isto no outro programa atrás. Não há campanha. Ou seja, vai ser muito difícil fazer mudar votos nesta altura. E por isso é que eu também tenho algum receio da sondagem. Porquê? Porque aqueles que realmente vão mudando não consomem política local, não são mobilizados pelas campanhas. Exatamente. E, portanto, consomem telejornal, política nacional e, portanto, oscilam muito naquilo que é
uma tendência nacional e não local. E isso pode fazer, e eu estou convencido que vai fazer, nessa perspectiva, a algumas orientação mudanças que o Jorge estava a dizer da na política do sondagem. PS, a estratégia do PS, segundo, se estiver errado na interpretação, corrija-me, Jorge, que é a orientação por aquilo que é o partido, indiferente de ser o João Azevedo como candidato ou não, não é? A lógica de estar associado como figura do PS, como figura mais bem posicionada para negociar aquilo que aí vem, acaba por ter lógica segundo essa maneira de pensar. Ou não é tanto É a assim? lógica que está a ser apresentada. A verdade, ou aquilo que é conhecido do PRR, é que há um conjunto de prioridades pré-definidas e haverá um esquema de concurso e de candidaturas. Portanto, o argumento de que eu sou a pessoa mais capaz de chegar lá pode não ser bem entendido. Mas ninguém lhe tira o mérito de tentar falar de futuro. Porque nem todos o fazem. Já vamos falar no debate. Eu só queria aqui puxar uma coisa, porque já é a segunda vez que o Jorge refere esse assunto aqui e eu não concordo, e quero dizer não concordo mesmo, que é um tema dos censos. Nós estamos ao contrário da tendência nacional. Estamos ao contrário da esmagadora maioria dos concelhos. Foi um crescimento reduzidíssimo, simbólico. Mas isso é que é exceção. Ou seja, o que eu digo é, ter estancado a perda é exceção. E, portanto, devíamos estar a bater no peito com orgulho. Obviamente, nós sabemos todos que esta urbanização da sociedade é global e está a acontecer em todo o mundo. E, portanto, Portugal não é exceção. A transferência para as cidades e a transferência das cidades pequenas para as grandes é um fenómeno completamente transversal e, portanto, nós sabemos aquilo que se perspectiva é que daqui a 25 anos a esmagadora maioria da população do mundo inteiro esteja a viver em cidades e, portanto, escusamos de estar a achar que vai ser diferente. Aqui não vai ser diferente. O que eu queria dizer é, não podemos... Eu acho que já vi várias vezes os censos serem usados na campanha das duas maneiras erradas. Ou seja, para dizer crescemos e para dizer mas esvaziamos a periferia. E já se está a ver quem é que usa um e outro argumento. Aquilo que eu acho é, temos que estar orgulhosos de termos estancado, mas temos que fazer uma coisa que não fizemos agora, que é dizer com exemplos concretos, explicar, voltamos, não é a velocidade aqui ao carro do ministro, é onde é que estão os programas? O que é que estas candidaturas querem para o nosso futuro? Como é que um candidato, outro candidato, o presidente, quem quer que seja, vai trazer investimento e pessoas para a cidade, ou serviços para a cidade? Vamos lá ver uma coisa. Trazer pessoas é com emprego e é com serviços públicos, é com, por exemplo, investimento, pode ser no ensino, pode ser na saúde, pode ser privado, público, mas se não houver esse investimento, não há crescimento. E, portanto, o que é que, fazendo a ponte já da sondagem para o debate, o que é que nós ouvimos no debate de um candidato que fosse eu quero isto e para chegar lá farei assim e assado? Não ouvimos. Não ouvimos. Como não ouvimos nos dois discursos dos dois comícios. Aquilo que nós ouvimos foi eu fiz, eu assinei, eu autorizei, já todos me conhecem e sabem que eu sou assim e não mudo. E do outro lado, IP3, comboio, universidade. Ou seja, não estamos a dizer às pessoas o que vamos fazer pelo seu futuro. E o Central Lógico tem servido aqui nos últimos dias também de arma da só sobre o debate, e só sobre o debate, até porque assim já posso passar a palavra e depois logo vejo se acaba ou não. Não sei se tiveram essa percepção, eu tive. A certa altura, eu não sabia, parecia-me que ninguém estava a falar para os vizinhenses. Porquê? Os temas eram Mangualde, ou Emirados, ou os ataques de uns aos outros, ou seja, e futuro outra vez. E quando eu, voltando a uma coisa que o Francisco disse, que todos compreenderão porque é que eu não fui tão veemente
na apreciação do mandato do Dr. Almeida Henriques, nunca o serei, mas há aqui uma coisa que para mim é importante, é que futuro, a ambição, a mobilização, a transparência com que se diz, eu tenho estas prioridades, estes objetivos e estas ações que quero concretizar. E a gente chega ao fim, vai lá e verifica. Fez, não fez, não fez, fez, não fez. Não sei se viram, voltando a Lisboa e Porto, a esmagadora maioria das promessas não foi cumprida. Em Viseu seria interessante fazer esse exercício. Seria interessante. Até porque é fácil. Porquê? Porque há 10 anos atrás o documento era claríssimo para os próximos 10 anos, ou há 8 anos atrás, estas são as minhas prioridades, propostas, ofertas. Ou seja, era algo que falava de futuro e que ninguém lê um programa. Mas o facto de ter 3 prioridades estratégicas, 2 prioridades estratégicas, 1 prioridade estratégica, qualquer coisa que permita saber por onde vai aquela candidatura. Depois, como é que são as linhas principais de atuação? O que é que eu vou fazer de diferente? Como vou fazer? E depois sim, concretizar listas de ações, projetos concretos, tudo bem. Mas nem é importante. Eu só queria que me dissessem o que é que pretendem. Porque a questão é, voltar a dizer, de um lado, Viseu tem sido historicamente prejudicado. Do outro, agora é que vai. Não nos convence. Não nos convence. Porque aquilo que nos convence é quando nos explicarem o que é que eu posso fazer enquanto Presidente da Câmara, em concreto, para concretizar isto ou aquilo. E isto ou aquilo é aquilo que não nos disseram até agora. Ou disseram muito pouco. Porque um e outro apresentaram-nos algumas ideias concretas de projetos, mas não uma estratégia ou a explicação de como a vão implementar. Isto já era esperado. Eu só queria responder aqui ao Nuno e também ao nos Paulo. 10 minutos Pois, mas porque foi feita, até foi Paulo que referiu, a questão da candidatura de João Azevedo. A candidatura de João Azevedo foi decidida pelos órgãos do Partido Socialista, não só a nível local, distrital e nacional. Portanto, não é independentemente do nome qualquer um servia. Não, ele foi sufragado pelos órgãos de direção do Partido Socialista a nível local e nacional. Portanto, eu não referi em momento algum que qualquer um servia, porque trazia uma mala de promessas ou de ideias para concretizar em Viseu. Portanto, isso que fique muito claro. Portanto, ele foi escolhido e tem uma ideia para Viseu, tem uma ideia que assenta numa série de pressupostos e com uma linha condutora. Essa linha condutora está muito relacionada com investimentos ao abrigo do tal PRR, mas também pela política de captação fora de Viseu, um pouco à semelhança daquilo que ele terá feito no Conselho de Mangualde. Relativamente à demografia... Nessa situação, e continuando consigo na conversa, sim. Jorge, até porque há pouco falámos daquilo que era passado, o Jorge trouxe aqui essa situação, não é? de trazer o passado, também na deixa do Francisco, em contraposição com aquilo que poderia ser falado de futuro. Surpreendeu-se ou concorda com esta posição também por causa da primeira e da segunda liga, com a primeira hora de debate, dessa situação do debate, de dizer que Viseu teria que estar em destaque para assumir o lugar de relevo que tem no país. Isto é também renegar o passado, daquilo que foi o bom desempenho de um país, de um concelho que... Sim. Que até é o melhor concelho para se viver, não é? Que já ganhou tantos troféus, pelo menos é uma... Bom, não é outra forma também de apagar o passado, não? Sim. Eu gostava de dizer o seguinte, até com amigos que vêm trabalhar para Viseu, eles costumam dizer que nós somos muito bairristas, somos hiperbairristas. Eu tenho vários colegas que são, sobretudo do Norte, e que dizem que o Norte é muito ferrenho, muito agarrado ao seu território, à região, muito com esse espírito muito
de Portugalidade, não é? E que dizem, chegam a Viseu e ficam espantados. E assim, pá, vocês são muito mais bairristas do que nós. Já tive várias ocasiões em momentos distintos. E eu acredito que todos estes candidatos, estes 8 candidatos, independentemente dos prognósticos, das projeções dos resultados eleitorais que estão aí e que o Jornal do Centro publicou, eu estou convencido que querem todos o melhor para Viseu e para o Concelho de Viseu. Portanto, todos eles querem a mesma coisa. Mas, claro que estamos a falar de 2 candidatos, o do PSD e do PS, que estão, digamos, é como aqueles atletas, que há uns que têm uma fasquia e há outros que têm outra fasquia. Há uns que têm mais capacidade para saltar 2 metros ou 2,5 metros, há outros que ainda não fizeram o treino, nem têm o equipamento, nem têm a estrutura para poderem almejar a saltar os tais 2,5 metros. E, portanto, é claramente, mas eu não gosto de distinguir, como foi a linguagem do debate, a determinada altura, que se perdeu ali muito pela discussão dos números de Mangualde em contraposição com os números de Viseu, e às tantas falou-se muito em primeiras divisões e distritais, etc. Eu não gosto muito desse futebolês, não aprecio. Acho que a política tem um discurso que não precisa de ir para o futebol. Há dois candidatos que efetivamente se destacam. Historicamente, os partidos se destacam dos restantes, sobretudo, como eu há pouco referi, a partir de 1989. Há 2 partidos. Há um que tem estado ali pelos 25, 26, 24, 25, 26%, que é o Partido Socialista, que historicamente vai tendo ali esses resultados. Basta ver, em 2013 teve 26,8%. Em 2017 teve 26,4%, portanto 26. A projeção que vocês publicaram é de 25,5%, portanto o valor máximo, 25,5%. Quer dizer, eu não vou eu concordo com o que o Nuno diz, vale o que vale. Bom, é certo que qualquer candidatura faz uma leitura dos dados de acordo com aquilo que pretende também, neste momento da viagem para o dia das eleições, pretende passar ao seu eleitorado. Tem pontos de partida diferentes. E o PSD, que teve 46% em 2013, teve 51% nas últimas eleições, e agora tem uma projeção também ali à volta dos 52%, tal como eu disse, é uma sondagem. Eu não sou perito em sondagens, mas eu parece-me que é muito importante, independentemente das sondagens, nenhum partido, mesmo o partido que nas sondagens tem uma percentagem mais baixa, que é o PAN, e que é a segunda vez que concorre aqui às eleições autárquicas, nenhum desses partidos vai atirar a toalha ao chão até ao dia das eleições. Todos eles estão aqui nesta corrida mobilizados para fazer propostas. E eu gostava de dizer, para terminar, que o debate, embora tendo sido longo, foram quase 2 horas. 2 horas e meia. 2 horas e meia? Eu estava aqui a dizer que foram quase 2 horas. Ainda faltou ouvir mais meia hora. Não, a primeira vez ouvi mas não contabilizei. Da segunda vez é que não cheguei a ouvir completamente o debate. Mas, efetivamente, eu daria aqui nota positiva ao debate, ao debate e a todos os candidatos. Porque fiquei sensivelmente convencido com esta sensação de que todos os candidatos tinham algumas ideias, algumas que não são execuíveis no quadro daquilo que é a realidade do Concelho de Viseu, mas não há dúvida nenhuma que temos aqui um conjunto de candidatos com ideias muito distintas, mas todos eles
com algum pensamento estruturado, alguns com propostas mais estruturadas do que outras, mas com um pensamento estruturado e que estão a jogo. E no dia 26, os eleitores têm que fazer uma coisa, têm que decidir. E essa decisão pessoal no local de voto que irá decidir. E acho que ainda há aqui vários aspectos que não são muito claros, nomeadamente os tais quase 12%, Sim, 12% de indecisos. Francisco, aquilo que ouviu do debate dão indicações que esta projeção, pelo menos a ordem que é aqui colocada entre candidatos vai manter-se. Já percebemos que do terceiro até o oitavo lugar a diferença é muito curta. Estamos a falar mais 50 votos aqui ou 50 votos lá, podem mudar tudo. Por um voto se ganha, por um voto se sobre a sondagem, só dizer só mais uma coisa muito que me parece importante. É verdade que elas podem medir melhor ou pior a realidade. Mas a partir do momento que estão cá fora, elas próprias podem gerar realidade. Podem gerar dinâmica. Eu também devo dizer que eu não sei se a sondagem é espetacular para o PSD. No sentido em que, imaginem que a sondagem, que a realidade é mais... Tem neste momento o PSD e o PS mais próximos do que aquela sondagem diz. Eu acho que aquela sondagem pode levar, por exemplo, num momento de fragilidade nacional do PSD, algumas pessoas a quererem fazer votos de protesto. Irem votar na Iniciativa Liberal, ou votar no Chega, e mesmo aquele eleitorado mais conservador que até nas legislativas costuma votar no CDS e no PSD, nas autárquicas, poder achar que está a ganho para o PSD e vou votar no CDS. Isto gera uma dinâmica que pode fazer com que, por exemplo, o Dr. Ruas até perca a maioria absoluta, ou fique 5-4, ou fique mais aproximado do que está. Estas sondagens, convém perceber, as pessoas lá em casa, que nós que andamos enfim, já não ando de forma tão presente, mas nós temos histórico de vida partidária. Muitas vezes os partidos não gostam destas sondagens que são desmobilizadoras. Portanto, também é preciso... Eu acho que se calhar é mais interessante a dinâmica que a sondagem gera, e que foi uma dinâmica de muita gente ficou surpreendida, porque acho que a maior parte das pessoas não achava que havia uma distância tão grande do PST para o PS. E, portanto, essa dinâmica é interessante. Ou pode ser interessante. Depois, para finalizar, o que o debate mostrou é que não há, eu volto ao mesmo, é que não há, o Nuno estava a falar gostava de saber as prioridades são as mesmas. E é por isso que, aliás, o problema do PS também em Viseu é que o PSD é muito de esquerda em Viseu, porque é muito estatista, quer dizer, é o PSD social-democrata clássico do cavaquismo, investimento público e pouco mais. Portanto, o PSD diz, nós exigimos a universidade, ou não estou a dizer que seja por esta ordem ou isto tudo, mas estou a dar três exemplos. A universidade, o comboio, o IP3, o centro de radioterapia, e o PS diz, nós exatamente as mesmas coisas, só que nós conseguimos fazer isto mais rapidamente porque somos amigos do PS, do governo. E, portanto, quer dizer, nós chegamos a um ponto em que basicamente é só isto. Eu até gostava de, por exemplo, que houvesse alguém, eu acho que até Viseu tem uma comunidade política suficientemente preparada e sofisticada para aguentar alguém que com coragem e honestidade diga às pessoas o seguinte, olha, nós perdemos o comboio da universidade. Agora, é impossível Aveiro, Coimbra, Vila Real, Covilhã, Porto, terem todas uma universidade de topo, se todas quiserem ter a sua própria universidade. E, portanto, se calhar o caminho é termos duas grandes universidades no centro de Portugal, com polos em Viseu, noutros sítios, do que todos estarem a querer a sua capelinha. Que eu não conheço nenhum lado do mundo, posso estar enganado, em que num espaço tão pequeno haja 5 ou 6 universidades de topo. Não há, porque é impossível haver massa crítica, gente e investimento para isso. Se calhar, sim, nós perdemos. Perdemos quando foi para a Covilhã, perdemos quando foi a Faculdade de Medicina, perdemos uma série de coisas. Se calhar, lá está, se calhar porque não éramos, se calhar
voltamos ao mesmo, porque o Guterres era da zona da Covilhã, Castelo Branco, Fundão, etc. Porque, se calhar, porque na altura o Sócrates já tinha a importância que tinha no PS. E já estava tudo decidido. Já estava tudo Os decidido. argumentos estavam todos. Se calhar por isso. Já lá estavam Então e agora nós vamos andar o resto da vida em Viseu a querer ter uma universidade que nunca poderá deixar de ser uma universidade de segunda, em vez de estarmos concentrados naquilo que nos pode, de facto, diferenciar. Lá está, eu gostava que alguém, em vez de ser um debate em que 8 pessoas têm todas as mesmas prioridades, ou quase todas as mesmas prioridades, houvesse alguém que desse uma pedrada no charco e dissesse: olha, nós já perdemos este comboio, mas há outras oportunidades. O mundo mudou. O mundo em 2030 vai ser assim, em 2040 vai ser assim, e não há nada disso. Nuno, para fechar, este discurso esperado no debate também era aquilo que contava, para além dos programas que Ou seja, esperamos que aconteçam agora nos primeiros dias da campanha autárquica, não é? eu penso Ainda que assim. espelha de uma forma resumida aquilo que todos tinham vindo a anunciar. O debate depois perdeu um bocadinho, porque naqueles momentos de ataque cruzado, todos perderam a capacidade de listar os seus projetos e as suas prioridades, porque uns e outros já o têm feito. Ou seja, nós conhecemos a todos uma lista de não quero dizer promessas, mas de intenções que querem concretizar. E o debate acabou por ficar tolhido nesse aspecto, porque aquela guerra, quem é que fez, quem é que não fez, Mangualde fez mais ou fez menos, em vez de falar de futuro, tivemos outra vez a falar de passado. E quer dizer, perdemos a carruagem, porque em vez de estarmos a dizer como é que... eu, por acaso, tenho aqui uma lista que, não sei se vocês... Eu fiz uma lista de anúncios. Lista de anúncios. Então, estamos mais de 2 horas. Não. Eu vou-me sentar Mas apenas... pode ser falar uma como aquela- boa maneira de fechar, não é? Não, mas é interessante até porque a gente pode... Aqui espelha muito aquilo que é... e isto foi feito a partir dos 2 discursos da apresentação das candidaturas. Mas foi só do P ou do PS? Não, mas vi... Ok. Ok? Mas também não fui ao Andava lá um PSD. drone, andava lá um drone. Não. Há uma coisa boa que é o Facebook publica vídeos. E, portanto, estava publicado. E, aliás, vi-o lá e depois vi ontem à noite foi na SIC, também vi umas imagens desse. Também vi. Mas vá. Isto aqui já foi... As promessas. As promessas. Sobre promessas, há aqui um esquecimento. Porquê? Porque eu vi um elogio ao passado, às coisas que foram feitas, deu-se como exemplo coisas como a construção, a edificação de vias e acessibilidades à cidade, dos principais acessos à cidade, dos casos da solução urbanística do hospital, da Quinta do Bosque. Outros, falou-se de teatro viriato. Uma coisa é o tempo em que se concretiza e outra coisa é o tempo em que se faz. E ficaram por referir aqui 2 pessoas. Uma, Jean Graça Carrilho, de cujo mandato, grande parte, a Avenida da Europa, é pensada e estruturada no Grande parte do que se ainda está a fazer ainda foi estruturado nesse tempo. Portanto, e há outra pessoa, que é a pessoa que estruturou isto tudo, que se chama o engenheiro José Paz de Sousa, que eu acho que eu tenho este problema, me custa-me quando as pessoas não têm memória e portanto acho que tinha que eu aqui também referir. Promessas. Não tem memória intencionalmente. Sim, mas eu não medi a palavra, ou seja... Mas Vamos às promessas. sublinho. Vamos às promessas. Barragem. Obviamente é uma hiper necessidade, nós temos que resolver isto rapidamente. O que tu vais querer dizer é que são todas, que nenhuma delas tem a ver com o município, com o poder decisório do município. Centro de Artes. Tem. Já houve este processo, tem um projeto, tem não sei quantas coisas. A resolução da urbanização da Avenida da Europa. Vamos lá ver. Estamos a brincar. Isto é um processo que tem 20 anos e que está agora a ser concluído. A perequação da Avenida da Europa está, por estes dias, a ser terminada. Mas isto já começou antes de 2000. Parque Urbano da Aguieira. Mas espera aí. Isto teve lá uma placa de realização. Mais obras. Ou seja, na dúvida entre imaterial e obras. Jogos desportivos. Lembram-se isto? É para voltar.
Os lixos para melhorar, é preciso perceber que está entregue a uma entidade externa a sua gestão. Novidade, tentar reconverter o DRM na rua direita para tornar aquilo numa âncora na rua direita. E, finalmente, a ligação da rotunda da Volvo à A25. Que demorará, se tudo correr bem, 12 anos. E se houvesse dinheiro. Wi-Fi em todo o concelho, é novo. Isto não é novo, é novidade. E a repavimentação. Ou seja, este é o pacote no lado. E novidade. Wi-Fi, DRM. Okay. Do outro lado. Esse é do PSD. Sim. Do outro lado, mais emprego, mais economia e mais inclusão. Também sou a favor. O programa... Estás com uma deriva socialista. O seu programa é diferenciado porque o Primeiro-Ministro quer que o PS ganhe Viseu. Várias vezes o passado, a opção entre o passado e o futuro. E depois, a lista. Descentralizar unidades de saúde e mudar os centros de saúde para a periferia. Em tempos isto chegou a estar contratado, mas depois a administração regional de saúde deixou de fazer isto. O novo hospital psiquiátrico estará no PRR. Estará. O centro de radioterapia virá aí. A Escola Superior de Tecnologia da Saúde. Já todos falaram sobre isto, portanto também não vou valorizar. Reforçar os apoios municipais à economia social. Viseu é dos concelhos do país, só para terem essa noção, com maior população ativa no setor social. São cerca de 3 mil pessoas que trabalham no setor social. Para terem uma noção do peso, portanto, e isto só existe economia social com apoios públicos, sem isso não existe, é escusado. Claro. Portanto, é importante, isto aqui é só enquadramento. Emprego, economia e investimento. Emprego, economia e investimento, várias vezes. Simplificar um simplex para Simplex municipal. Está também agora a ser concluído a versão digital da desmaterialização de todos os procedimentos do urbanismo. Apostar no imaterial e melhorar o que se fez nos últimos anos. Nos últimos anos... Os tais 8. Nos tais 8. Um minuto para fechar, Nuno. Comboio e IP3 até 2024. Ficam as promessas, menos de um minuto. Se tivesse dito um segundo, tinha acertado. Ficam as promessas, um balanço, um apanhado geral feito pelo Nuno Nascimento para fechar este debate que acontece, começando o período da campanha autárquica, reunindo Nuno Nascimento, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Este painel está de novo reunido no próximo 2+2, não são 4, no Jornal do Centro, nos dias seguintes, nas horas seguintes às eleições de 26 de setembro. Até lá, obrigado por nos acompanhar. Contigo desse lado.